Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de maio de 2024, quinta-feira, e eu não estou acreditando, mas eu ganhei uma trégua num tiroteio absolutamente infernal de uma britadeira, e pior que não é na obra a obra ao lado que estava deixando a gente louco com as betoneiras aparentemente deram também um respiro, uma trégua, mas agora em algum lugar aqui nas imediações alguém está abrindo a calçada e para isso você precisa de britadeiras. Então eu falei, eu acho que eu não vou conseguir gravar o radinho hoje, mas elas pararam subitamente, né? É perfeitamente possível, né, que a artilharia comece novamente a qualquer momento. Vamos torcer para que depois, caso isso aconteça, né, que depois eu consiga retirar isso no Audition, ou seja o que for. Mas eu estou usando algumas dessas metáforas um pouco mais militares porque ontem eu estava um pouco hesitante. Eu vou ouvir essa série nova do The Rest is History, né, O Resto é História, que é um podcast britânico que eu adoro. Eu vou ouvir ou não, porque é um tema que não sei lá se eu acho tão interessante. Bom, eu comecei a ouvir e, para minha surpresa, está sendo muito, digamos, instigante. Né? O tema é o General Custer. General Custer é um herói americano, é um herói militar americano, por isso que eu estou usando essas metáforas aqui, movidas à pólvora, né? É um herói americano da Guerra Civil e também o nome dele está envolvido na questão indígena, na questão dos nativos. Pois bem, eu falei, puta, eu não acho graça nessas figuras, né, com cavalo, com a espada desembainhada, né, com aquelas roupas, mais um não, a gente já falou aqui de Napoleão, a gente já falou aqui de tantos desses malucos, né, mais um não. Bom, e curiosamente o perfil é muito parecido, né, o General Custer nasceu em 1800 e bolinha, 1800 e sei lá o que, 40 e alguma coisa, no meio do nada nos Estados Unidos, uma cidade completamente inexpressiva, né, o cara era bonitão, altão, cabelos loiros, olhos azuis, né, um perfeito exemplar da raça e, bom, brincadeiras à parte, você sabe que o Radinho não acredita em raça é de cachorro, certo? Mas era um perfeito exemplar do que mais tarde seria chamado de um ariano, não é? Mas ele acaba entrando na academia militar de West Point. É um péssimo aluno, ele acumula ao longo do curso 700 e tantas admoestações, advertências, reprimendas, né, broncas, porque o cara não parava de aprontar, ele era meio fanfarrão, ele mal e mal consegue se formar, mas ele acaba sendo sugado para dentro da Guerra Civil Americana, e eu não tinha muita ideia do quanto a Guerra Civil Americana tinha sido brutal. Também é um tema que nunca me chamou a atenção, essas coisas militares causam um certo asco, mas foi brutal porque, puxa vida, é americano contra americano, morte para todo quanto é lado. Na verdade, talvez tenha sido o prenúncio do que as guerras viriam a ser, porque até então a guerra era aquela coisa heróica, né, com sabres e né, grandes cavaleiros, uma coisa meio de cavalaria, né, de cavalheirismo também, e de uma hora para outra você tem metralhadoras e bombas e gente morrendo em massa, né, valas comuns, gente sendo triturada, né, muda completamente de figura. Mas o Custer, curiosamente, ele acaba despontando na Guerra Civil Americana como quase que uma figura do passado, como se fosse o último cavaleiro, como se fosse o último personagem do Don Quixote, sei lá, aquela figura do grande guerreiro, corajoso, arrojado, né, que vai contra o inimigo com a espada em punho, com um chapéu maravilhoso. Ele tinha esse comportamento, ele era muito vaidoso, ele era muito arrojado, em caso de dúvida ele sempre avançava, né, morria gente pra caramba, mas ele sempre teve muita sorte, né, até que não, é onde a gente vai chegar, né, e ele vaidosíssimo, então chega um momento em que ele começa a desenhar as próprias roupas, bordadas a ouro, com chapéus extraordinários, botas incríveis e os cabelos muito compridos ao vento, né, o cara realmente gostava de aparecer e ele acaba se tornando um herói da Guerra Civil. Ele acaba se metendo com política, é um desastre, ele acaba tentando se meter na alta sociedade de Nova York, porque imagina, o cara é um herói bonitão, né, faz um sucesso danado, mas ele acaba tendo a sua vida um pouquinho desviada aí do rumo quando a questão indígena começa a dar um pouco mais de trabalho. Porque veja, a Guerra Civil Americana não só foi uma coisa truculenta, horrorosa, sangrenta,
mas também depois que a guerra foi vencida pelo Norte, o Norte que era abolicionista, né, que era contra a escravidão, né, depois vem o esforço de você impor uma nova ordem, porque uma guerra nunca acaba, certo? Alguém já disse que política é a continuação da guerra por outros meios. Então tinha todo o esforço de você apaziguar, impor a ordem e tal. Então tinha bastante trabalho pela frente, muita gente insatisfeita. Você vê até hoje os caras que invadiram o Congresso americano ainda usavam bandeiras do Sul confederado, do Sul que perdeu, né, para o Norte. Mas aí o que acontece é que tinha uma outra questão aí gerando ruído nesse universo um pouco belicoso, que era a questão indígena, né? Os Estados Unidos, na época do descobrimento ali do Colombo e tal, ele deveria ter alguma coisa como 5 milhões, né, de povos originais. Eu já tinha ouvido falar que na América do Sul isso era por volta de 10 milhões. Estimativas, não tenho certeza. Eu vou depois perguntar para o ChatGPT. Aliás, eu vou perguntar para um outro robô que é o Perplexity. Perplexity, ele não é ele é diferente do ChatGPT, porque ele é basicamente um mecanismo de busca. É uma busca usando inteligência artificial. Então você pergunta uma questão factual e ele vai buscar, ele vai citar todas as fontes que ele citou, ele vai formatar isso direito, ele vai misturar texto com imagem. Eu comecei a usar hoje para um tema completamente fútil e eu fiquei muito impressionado, né? Muito impressionado com o Perplexity. Bom, pois bem, vamos voltar. Eu vou perguntar depois para o ChatGPT essa história. Também vou perguntar para o Perplexity e eu vou mandar os links para vocês compararem. Pois bem, voltando, mais ou menos 5 milhões, eles começam a morrer como moscas, coitados, não tanto por massacres ou por violência, mas por questões de saúde, né? Os pioneiros, os descobridores, vamos chamar assim, né, para não chamar de invasores, eles trazem consigo uma série de vírus e doenças e micróbios que esses caras não conheciam. Então, especialmente a varíola e o sarampo fazem uma devastação monstruosa, a população começa a cair. A mesma coisa aconteceu, né, no Império Azteca ou no Império, ou mesmo nos nossos povos originais aqui, a maior mortandade é por conta de questões imunológicas, né, por questões de doença. Então os caras começam a morrer à beça, mas de qualquer maneira eles começam também a enfrentar um problema que eles também não tinham imunidade contra isso, que era a expansão dos americanos nas terras que antes eram, né, domínio dos povos originais indígenas. Tinha uma série de tribos, tinha os Lakota, Dakota, Nakota, Sioux, Cheyenne, cara, imagina, uma imensidão de povos, de culturas ali, disputando aquele espaço, e de uma hora para outra começa a corrida para o oeste, você começa a ter ferrovias, né, ferrovias trazendo cada vez mais gente, e os índios começam a vamos chamar de índios, né, porque é assim que eles eram chamados na época, também para facilitar, os índios, que também é óbvio que você sabe que não são índios porque aquilo não é a Índia, certo? Aqui o Colombo que ficou louco, tá ficando gaga e achou que ele estivesse na Índia, não estava na Índia, ok? Mas vamos chamar de índios. Os índios americanos começam a entrar em choque com essas novas populações, com esses novos invasores. Isso começa a chamar a atenção dos militares, você tem que fazer expedições para controlar os caras e vamos tentar, o que a gente faz com esses índios, porque a gente quer se expandir para o oeste, né? Eu não preciso dizer que a coisa piora imensamente quando descobrem ouro na Califórnia, aí pronto, é uma corrida, aí é ferrovia, é o diabo a quatro, né? E então o que o governo começa a fazer inicialmente é propor para esses índios que eles se contentem em mudar para reservas. Que literalmente uma proposta de índio. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Mas uma proposta indecente, porque imagina, os caras têm um modo de vida autônomo, bonito, livre, né, nômade inclusive, e de uma hora para outra você quer que os caras vão para reservas completamente fora do ambiente que eles conhecem, centenas de milhares de quilômetros distantes, e que eles vão viver um tipo de vida sedentário e que eles vão ter que provavelmente acreditar em Cristo e aquele pombo engraçado e não sei o que mais, e vão ter que se vestir que nem europeu. Você fala, não sei se eu estou gostando muito da sua proposta, né? Então existem vários acordos que são feitos com os diversos povos, né? Esses acordos acabam sendo rompidos de ambos os lados,
porque, de repente, um representante como, não sei, o touro sentado, o cavalo, como se chama, a nuvem vermelha, né, os caras vão lá, assinam um certo tratado, mas nem todos os seus, né, os seus amigos, os seus colegas de índios concordam com isso, e vai ter, sei lá, uma juventude mais rebelde, que vai acabar matando os brancos à torta e à direito, e aí vem o exército e mata todo mundo à torta e à direito, e é uma coisa simplesmente medonha. Bom, em suma, moral da história, eu não cheguei nesse ponto ainda. O Custer vai ser meio a contragosto envolvido nessa questão indígena. Ele acaba gostando porque isso, de novo, fala sobre esses machos alfa estranhos, né? O cara adora a guerra. Ele fala, eu poderia estar guerreando todo santo dia até o último dia da minha vida, né? Um cara que gosta dessa adrenalina, que gosta da matança, que gosta da emoção, né, uma coisa completamente inimaginável. Então tá bom, vamos lá, vamos ter que matar mais gente, não tem problema, vamos nessa. E o que acontece, eu não cheguei nesse ponto ainda, num certo momento o Custer, ele acaba enfrentando também um outro líder indígena, que é o Crazy Horse, o cavalo maluco, o cavalo louco, e o Crazy Horse também era um líder militar extraordinário dos índios, e acaba simplesmente matando todo mundo. Então o Custer tem um fim meio inglório, ok? Ok, os índios acabam trucidando. Mas essa é a parte histórica. Mas o que eu gostei de entender aqui é o seguinte, não só, né, ser exposto a mais um maníaco, homicida, né, vaidoso, né, querendo glória e querendo reconhecimento e querendo fazer parte da alta sociedade, não é? O que me interessou aqui é entender um pouco mais a própria questão indígena americana, porque eles começam um ou dois episódios com palavras que foram registradas de grandes líderes indígenas, como por exemplo o touro sentado, né, que vai falar o meu povo, eu tive uma visão, e é nosso contato com a mãe natureza, a terra está chorando, e aí você fica emocionado, né, com essa visão de um povo que de repente tinha um contato sagrado com a natureza e que de repente foi massacrado pelos homens brancos que tinham uma outra pegada, que estavam interessados em propriedade privada e terrenos e, né, tiroteio. Ok, mas a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Em primeiro lugar, a seguinte, esses povos indígenas, todos esses nomes que eu citei aqui, deve ter mais um monte, né? Eles não estavam assim pacificamente em comunhão com a natureza. Não, eles também eram invasores, porque eles estavam sempre tentando conquistar novas terras para levar o seu modo de vida. E isso inevitavelmente envolvia conflitos com outras tribos indígenas. Então esses caras já estavam se matando o tempo inteiro. Então não estavam ali numa paz, numa comunhão. Não. São povos, inclusive uma coisa que dificulta muito para o exército americano é que esses caras estão muito acostumados a guerrear. E vale lembrar também que não é que eles têm um estilo de vida imortal, de comunhão há milhares de anos. Não, a hora que os colonizadores chegam com um cavalo, vale lembrar, não tinha cavalo por aqui, né, na América do Norte e na América do Sul. A hora que eles trazem o cavalo, os índios adoram o cavalo, eles adotam o cavalo imediatamente. Assim como eles adotam imediatamente, por exemplo, armas feitas de ferro, porque eles tinham machadinha de pedra, e de uma hora para outra eles estão usando tomahawks, dessa vez não mais feitos de pedra, mas feitos de aço, de metal, não é? E também adotam com muita naturalidade fuzis de todo tipo e revólveres também. Então não é que você tem ali um estilo tipo Yanomami, que os caras estão, né, basicamente do mesmo jeito há sei lá quantos mil anos. Não, os caras já estavam mudando muito o modo de vida, já tinham abraçado muitas das conquistas do Ocidente, incluindo o cavalo, não é? E já estavam o tempo inteiro guerreando entre si. Né, tanto que em muitas das histórias que você ouvir sobre a independência da América, sobre a guerra civil, ou mesmo sobre o massacre de algumas tribos indígenas, muitas vezes o exército conta com o apoio de tribos rivais. Né, a própria conquista do México, o Cortés só conseguiu acabar com os astecas porque tinha um monte de outros povos que tinham ódio dos astecas, falou,
pô, legal, esses espanhóis aqui, eu não entendo muito bem de onde eles vieram, mas se eles vão ajudar a gente a acabar com os astecas, vamos nessa. Então, veja, quando a gente romantiza um pouco, né, a situação antes da chegada do homem branco, a gente está equivocado, porque a coisa já era tensa, né? Os astecas já eram um império bastante sangrento, bastante conquistador, né, provocando ódio e rivalidades mortais à volta dele. Não era exatamente, né, um paraíso. Então, os povos originais dos Estados Unidos também viviam se pegando, ok? Ok. E tem uma outra questão que é muito interessante, quando você lê esses depoimentos do Touro Sentado, a questão é a seguinte: o Touro Sentado não falava inglês. Ele falava, acho que 3 frases, e uma delas ninguém sabe muito bem o que ele queria dizer com isso. Então, ele não falou aquilo para o repórter, a não ser que ou tinha um excelente intérprete, né, que interpretou o que o cara estava falando na sua língua original e traduziu para um inglês poético e maravilhoso, ou simplesmente o repórter também deu ali uma floreada, né, deu ali uma enfeitada para justamente prover aos seus leitores o que eles queriam, né? Tinha muita gente, sobretudo na parte leste dos Estados Unidos, horrorizada com as matanças que o exército estava fazendo. O próprio Custer acaba se envolvendo, liderando uma coisa inominável, né? Eles estão ali correndo, tentando achar os Cheyennes estão provocando confusão, eles são nômades. Ele finalmente descobre um grande acampamento Cheyenne, ele, né, fica ali de tocaia a noite inteira e ele resolve atacar o acampamento assim que o dia nasce, ou seja, os caras estavam acordando. Isso não é uma guerra, isso é um massacre, né? Aliás, um parêntese aqui, vamos definir o que é vitória e o que é massacre. Depende, né? Quando o exército americano ataca os índios e fala, vitória, e os índios vão falar massacre, e vice-versa, né? Quando os índios americanos conseguem detonar com o exército do Custer, eles vão falar vitória, mas alguém vai falar massacre. Então a questão é quem canta vitória. Vitória e massacre é a mesma coisa. Eu estou olhando essas empresas aqui à nossa volta, aqui no bairro, eu não sei se eles são empresas de construção ou de destruição. Eu acho que eles estão destruindo, né? O que eles estão construindo depois eu não sei, mas eles primeiro estão destruindo coisas que eu acho que mereciam ter aí uma segunda chance, mas agora é tarde. Mas voltando para questões de vitórias e massacres, voltando aí, esse ataque que o Custer fez, covarde, canalha, né, sobre um acampamento que tinha mulheres e crianças, e os caras massacraram as mulheres, massacraram, evisceraram, mataram as crianças, cortaram as cabeças de todo mundo, e chegou num certo ponto que ele teve uma ideia, falou, vamos fazer o seguinte, pega umas mulheres aí e vamos segurar como refém, porque se os caras quiserem se vingar, a gente tem elas aqui. E eu não preciso dizer que elas não foram só reféns, mas também escravas sexuais dos caras, né, que é uma coisa bonita, super simpática, etc e tal. Né? Tudo em nome do quê? Da superioridade racial. Esses caras não tinham alma, esses caras eram bárbaros, esses caras eram inferiores. Muitos dos discursos que ficaram registrados, de cara que de repente virou presidente dos Estados Unidos, o Ulysses Grant, dizendo, olha, é pena, são povos, né, nobres, bacanas, mas esse é o curso da história, uma raça superior, uma civilização superior vai preponderar sobre aquela que é inferior, então, portanto, dane-se. E acho que num certo momento também ele menciona alguma coisa que parece genocídio, né? Vamos acabar com todos eles, vamos acabar com as mulheres e crianças, porque é o único jeito, né, do que da civilização americana avançar, né, gloriosa e triunfante. Não é vitória isso, né? É massacre. Não é? Então, veja, também chama isso de civilização. Aliás, eu tenho um livro aqui que eu vou levar, a gente vai dar uma viajadinha daqui a pouco, e eu vou levar comigo, é um livrão, né, que chama A Aurora de Tudo, e eu já comecei a ler, e um dos trechos, logo no começo ele menciona isso, que quando muitos franceses e mesmo ingleses entram em contato com as tribos originais, no Canadá, no que hoje é o Canadá e nos Estados Unidos, eles ficam maravilhados, porque imagina, esses povos originais que poderiam ser, sei lá, a tribo perdida de Israel, aquelas bobagens bíblicas, ou poderiam ser selvagens, não são selvagens, são homens nobilíssimos, com autonomia, com dignidade, vivendo de uma maneira bastante civil, né, e eles até têm relatos de que o índio fala, deixa eu entender aqui, eu sou autônomo, né, eu sou um homem livre, aqui ninguém manda em mim, e agora peraí, você está falando em nome de quem? De um rei? Você já viu esse rei? Quem é esse rei?
Quem é você? Por que você está achando que a tua situação é melhor que a minha? Você é um sujeito, você é um sujeitado, você é um escravizado, porque você está pagando, morrendo aí por um cara que você não conhece. Eu sou um cara livre. Então, desde o começo desses encontros entre civilizações, muitos brancos acabam jogando tudo para cima e indo viver com os índios. Não era incomum. Tanto que surgem leis para tentar impedir que os brancos se encantem com um modo de vida muito mais livre, muito mais, né, natural, muito mais alegre, né, do que ficar com peruca empoada e, sei lá, uma roupa de louco no clima errado. Mas voltando aqui, né, o que o Custer faz, né, usa mulheres como reféns, essas coisas são absolutamente inomináveis e, de novo, a gente fica... É muito difícil você, sei lá, decidir o que sentir, o que pensar, porque os relatos são todos meio enviesados, né? Então vai ter o relato glorioso de quem gosta do Custer ou de quem é um supremacista branco, você vai ter esses relatos que muitas vezes a imprensa fantasia um pouco para colocar aí uma sabedoria profunda e milenar nos povos originais. Você tem esses relatos também tanto de nobreza de muitas dessas culturas, mas também de extrema truculência. Vale lembrar que quando alguns desses povos, os Lakota, por exemplo, eles matam os brancos, eles não simplesmente matam, eles não só arrancam o escalpo, que é aquela coisa de filme, né? O escalpo fica como troféu, mas eles vão arrancar os testículos, eles vão eviscerar o corpo, eles vão cortar a cabeça, eles vão quebrar as mãos e vão deixar tudo isso para todo mundo ver. É crueldade? É mais ou menos, mas é que, na verdade, o que eles, sei lá, no pensamento, na crença desses caras, o que eles estão fazendo ao mutilar o cadáver é impedir que depois eles, na outra vida, eu não sei muito bem que noção que eles têm de outra vida, eles possam fazer algum dano. Eles estão simplesmente impedindo que no outro mundo essas criaturas continuem fazendo estrago. Então é quase uma vacina, né? Você está sacaneando, não tem qual é a graça de sacanear um corpo. Na cabeça deles é isso, eles estão prevenindo que esses caras num outro mundo continuem fazendo estrago. É um tema difícil, mas eu estou gostando, simplesmente para mostrar que as coisas são muito mais complicadas, né, do que a gente imagina, são muito menos românticas do que a gente imagina, né, esses confrontos civilizatórios, eles acabam tendo sempre uma narrativa que acaba minimizando ou objetificando o outro, então eles são selvagens, eles são bárbaros, eles não têm alma, eles só vão ter alma, curiosamente, a hora que eles passarem a acreditar em alguma religião monoteísta ocidental, né? Então vejam como essa questão é um pouco mais fascinante. Eu vou continuar ouvindo, eu vou provavelmente contar mais a respeito para vocês amanhã, mas tem um outro tema aqui bastante... tem um pouco a ver, mas que também me causa não posso evitar de compartilhar essa ressonância com vocês. Eu estava lendo agora de manhã, né, que país que é? Emirados Árabes? Qual é aquele país do Oriente Médio que está fazendo uma cidade ideal? O cara está construindo uma cidade que é basicamente um prédio, que é como se fosse uma faixa, o prédio tem 200 metros de largura, ou seja, 2 quarteirões, né, tem 500 metros de altura e ele vai se desenrolando como se fosse uma serpentina por 170 quilômetros. O que é isso? Né? Ele é todo fechado, ele é todo vedado, ele é todo blindado, parece, sei lá, uma coisa apocalíptica, né? Parece uma visão de louco, mas acontece que isso já está sendo construído, né? Já começou essa história, obviamente tem empresas europeias e americanas envolvidas nisso, imagina que os caras iam deixar de pegar dinheiro dos cheques do petróleo, não é mesmo? Mas a questão é que, veja, esse projeto, ele não está avançando no nada. Lá. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui, o ar está estupidamente seco, está abaixo de 50% aqui em São Paulo, a garganta se ressente. Mas esse projeto mirabolante, faraônico, esquisito, né, questionável, né, se bem que eles estão dizendo que isso é sustentável, que é o futuro, etc. e tal, esses sheiks malucos, ele não está avançando no nada. Né? Veja, é uma região que tem povos, que tem tribos, que tem povos nômades, que tem acampamentos, e adivinha o que está acontecendo com esses caras? Estão sendo
simplesmente arrancados e mandados passear. Vai passear, aqui você não fica. Então tem fotos mostrando antes e depois, né? Os caras passando uma borracha, ou o trator, ou não sei o que mais que eles estão passando ali, o cacetete, para simplesmente tirar dali as pessoas que insistem em viver num modo de vida tradicional. O que é mais perturbador é que o governo, acho que de onde que é? O governo saudita? Eu vou mandar a referência para vocês, desculpa. Eu até vou fazer uma pausa aqui para tentar descobrir de onde são esses caras mesmo, porque minha memória está falhando. Achei. O projeto se chama NEOM e é da Arábia Saudita. É um projeto de 500 bilhões de dólares, certo? Faz parte da estratégia dele de diversificar a economia do óleo, tá bom. Então, esses sauditas, eles deram agora carta branca para os militares atirar para matar. Então, caso você se oponha, caso você não queira mudar o seu modo de vida tradicional, caso você queira continuar vivendo e morrendo na terra dos seus ancestrais, você vai levar um tiro na testa. Então, veja, a gente fica aqui horrorizado, né, com essa política expansionista americana no século XIX, que está levando índios para reservas, que está provocando massacres de mulheres e crianças, que estão querendo extinguir praticamente culturas como se fosse um genocídio de verdade. Você vê agora, né, num país que está se pretendendo moderno, num país que está se pretendendo futurístico, né, tentando inovar, os caras deram permissão 007, liberdade para matar, caso alguém se oponha a essa inovação disruptiva, aliás, bem disruptiva, né? Aquela diferença entre vitória e massacre, né? A disrupção de uns é o massacre de outros. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Eu continuei assistindo aquela palestra na Royal Institution que eu falei para vocês sobre saúde mental e saúde física, né? E não acabei ainda, falta um pouquinho, mas apareceu uma coisa interessante, antidepressivos, né? Por que antidepressivos funcionam? Grande parte dos antidepressivos partem do princípio que se você tem menos serotonina no cérebro, você fica deprê. Ok? Então é um desequilíbrio, né, nessa substância. Então tá bom, vamos dar serotonina para a pessoa, certo? Certo. Então o que é engraçado é que assim que você toma um antidepressivo, o teu nível de serotonina imediatamente aumenta. Ok? Ok. Você deveria ficar feliz instantaneamente. Ok? Ok. Não. Não é assim que funciona. Quem já tomou qualquer dessas substâncias sabe que você tem que esperar semanas até você efetivamente notar alguma melhora. Mas se a serotonina foi, entre aspas, corrigida imediatamente, por que o efeito só aparece durante semanas? O que essa pesquisadora, citando outros cientistas, também está dizendo é que não é que a serotonina, mais ou menos serotonina, deixa você mais ou menos deprê. É que, na verdade, a serotonina, a gente volta para aquela história da nossa mente, tudo aqui na nossa existência, ser um mecanismo preditivo. Né? Então, o que acontece é que quando você está com serotonina baixa, você sempre vai achar que coisas ruins vão acontecer. Né? Agora, quando você toma serotonina, o que acontece muda um pouco esse critério, muda um pouco esse ponteirinho e você começa, sei lá, você vai encontrar alguém, passa alguém desconhecido, algum conhecido seu na rua e não olha para você. Aí você poderia falar, ele me odeia, ele sempre me odiou, ele tem inveja da minha beleza, da minha riqueza, dos meus followers. Ou então você pode achar, bom, quem sabe ele não me viu. Né? Então o que a serotonina vai fazer não é que ela vai deixar você menos deprê, ela simplesmente vai mexer o ponteirinho para a hipótese mais positiva. Né? E aí, por isso que demora para fazer efeito, porque à medida que você vai levando sua vida, você vai tendo encontros, vão acontecendo coisas, a serotonina vai apostar cada vez mais na hipótese positiva e isso vai acabar provocando um bem-estar em você. Eu achei isso muito interessante. E eu havia prometido, agora só para encerrar, agora para encerrar de verdade, a gente tem um poeta a agradecer por tudo que você está olhando à sua volta, o seu celular, o seu iPad, não sei se vai comprar um iPad Pro de 31 mil reais, não sei, né, mas tudo que você está vendo aqui, a britadeira, as construções, né, esses prédios dos sauditas, né, esses triunfos da tecnologia e ciência, você tem que agradecer a um poeta, o poeta se chama Lucrécio. Lucrécio é um poeta romano, um pouquinho antes de Cristo, mais ou menos naquele século antes de Cristo, a gente sabe muito pouco da vida dele,
né, ele era um devoto, né, um evangelista, ali, por assim dizer, do epicurianismo. Epicuro também um filósofo grego, né, 200 anos antes do Lucrécio, é mais antigo e tal, mas o Lucrécio ele pega essa filosofia grega e ele fala, olha, acho que eu vou torná-la mais acessível para os meus, né, compatriotas romanos aqui. Eu vou fazer isso em poemas, né, em versos com a métrica, eu já esqueci a métrica, sexteto, sei lá, eu não entendo nada de métrica poética. E ele faz um poema de milhares de linhas, são 6 volumes, é um poema belíssimo chamado De Rerum Natura, das coisas da natureza, é um poema sobre o epicurianismo. Né? E é muito interessante, eu me lembro com saudade, também com muita gratidão ao professor Virgílio, que eu tive na ECA, que dava aula de cultura, história da cultura e da comunicação, em que ele leu para a gente um trecho do De Rerum Natura. Eu vou passar para vocês também um link para vocês lerem, pelo menos um trecho do De Rerum Natura, que é de uma beleza, que é de uma alegria, que é de uma comunhão com o mundo extraordinárias. Mas a grande graça do De Rerum Natura, e a razão pela qual ele acabou tendo uma influência na nossa vida cotidiana hoje, é que ele vai divulgar uma ideia grega que, digamos que para a Igreja Católica não era bem-vinda. Né? O que ele vai dizer, olha, o mundo é feito de átomos e vazio, é isso, o mundo é feito de átomos e vazio, e é só isso, não existem deuses, não existe outro mundo, não existe pós-vida, não existe antes da vida, o que existe são átomos e vazio e está tudo bem. Sim, você tem uma alma, mas a sua alma não é uma coisa separada do corpo, ela faz parte do seu corpo, ela é também feita de uma substância fina, mas ela também é material, e quando você morre, a sua alma, o que ele chama de alma, ela se dissolve e tudo é reciclado. Então veja, o Lucrécio traz uma ideia absolutamente revolucionária. Imagina que os gregos chegaram a essa conclusão pensando, né, Demócrito, etc. e tal, pensando, só observando a natureza, eles falam, pensando bem, algo me diz que as coisas são feitas de partículas que se combinam. Né? Então ele vai traduzir isso num poema, que é o De Rerum Natura, é um poema que vai trazer para o Ocidente a noção do atomismo, dos átomos, que vai propor que é perfeitamente possível você levar uma vida feliz. Vale lembrar que Epicuro, ele prega a felicidade e a vida em comunidade. Não é felicidade individual, Faria Lima, não, é a vida em comunidade, né? Ele vai pregar uma vida sóbria, uma vida sem grandes excessos, uma vida sem SUV blindada e sei lá o que, e o óculos da Apple, e vai propor um modelo de felicidade sem deuses, sem nada, sem imortalidade, sem antes nem depois. Tá? O que acontece é que, como grande parte da cultura, do legado greco-romano, isso se perde. Né? Na hora que o Império Romano vai para o saco, né, isso acaba se perdendo, isso desaparece de vista, e em 1417, eu acho que eu li um livro a respeito disso, estou tentando lembrar, um monge chamado Bracciolini, se eu não me engano, ele encontra numa biblioteca na Alemanha uma cópia manuscrita do De Rerum Natura. Uma cópia, depois de, sei lá quantos, 1500 anos, né? Praticamente 1500 anos, ele acha uma cópia, ele vê aquilo, fica maravilhado, ele fica apavorado, porque aquilo joga todas as ideias de qualquer igreja pela janela, não é mesmo? Felizmente a igreja não conseguiu reagir a tempo, porque logo na sequência você tem a prensa de Gutenberg, isso começa a ser difundido, e isso certamente teve uma influência no que a gente vai chamar não só do renascimento artístico, né, quando você começa a resgatar o humanismo greco-romano, né, a filosofia, o teatro, a poesia, etc. e tal, né, começa a tirar um pouco aquele peso da Igreja Católica, mas também no iluminismo, né, nessa ideia de que o mundo se explica, né, que o mundo se explica sozinho, que o mundo pode ser observado, a gente pode criar teorias, e assim vai, que a razão pode prevalecer. Então veja, se um monge, o Bracciolini, que parece um nome de algum tipo de bolotinha de carne com molho ao sugo. Se o Bracciolini, acho que é esse o mesmo nome do cara, eu vou até confirmar se eu não estou confundindo o nome do cara com alguma coisa de polenta. Né? Se o cara não tivesse achado, né, esse manuscrito, e esse manuscrito não tivesse sobrevivido à fúria, né, do sei lá do que, da igreja, do Vaticano, então eu não sei o que a gente estaria fazendo hoje. Vamos confirmar o nome do cara aqui, onde é que está?
É isso mesmo. Eu vou mandar para vocês um link do ChatGPT contando essa história. Ele achou num monastério na Alemanha, né? O que é muito interessante aqui eu perguntei, mas qual é o impacto que isso acaba tendo? Né? Aqui o próprio GPT falou, olha, essa redescoberta do Lucrécio semeou, né, o que veio a ser o iluminismo, né? Você rever a posição com relação à religião, à criação, a Deus, etc. e tal. Mas aqui as principais coisas do Lucrécio, segundo o ChatGPT, a natureza é material, não tem nada transcendente. Se tem uma alma, ela é mortal e ela é feita de partículas e ela morre junto com você, né? Essa alma não é separada do corpo, ela faz parte do corpo. E aí o que ele fala que eu acho muito bonito, que não existe razão para você ter medo da morte. Porque se você morreu, você não sente mais nada. Se você não sente mais nada, você vai ter medo do quê? Né? É simples, a morte como uma cessação, como uma interrupção da existência e você não está mais aqui para sofrer nada, né? Você não está para sofrer se você viajou para aqueles 1000 lugares antes de morrer ou não, né? Quem ficou com seu dinheiro ou não, porque simplesmente você não está mais aqui. Então, na verdade, eu curiosamente acho que ter sido exposto, né? Eu fui exposto a Epicuro, Lucrécio, a Demócrito, mais ou menos aos 20 anos, eu acho que isso talvez tenha sido aí, sim, a semente de como eu vejo o mundo, a vida, a morte. Agora, então tá aí. Obrigado, Lucrécio. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.